Capítulo 3059 Equipamento Superior, Parte 1. Lit manteve Tempestade Crepuscular funcionando até que ele ficou sem energia elemental roubada. Ele podia ver com os olhos que o feitiço da torre não tinha causado muito dano. Agora que Asgantir tinha ido fundo o suficiente no subsolo, apenas o componente de escuridão de Tempestade Crepuscular ainda funcionava. Eu poderia tirá-lo à força, mas o suco não vale a pena espremer, pensou Lit. Concordou. Solos assentiu. Não há sentido em prolongar essa luta por mais tempo. Agora temos certeza de que o motor nos transforma em magos dimensionais e colocamos a magia da gravidade, os feitiços de Silverwing e as capacidades de combate dos vários andares à prova. A fábrica e a oficina funcionam melhor do que eu esperava, assim como a guarda de Irial. Eu só queria que aquele idiota estivesse aqui conosco agora. Lit suspirou ao lembrar de seu falecido amigo. Eu daria um tapa na cara dele com um maço de papéis que diz: matrizes não são inúteis. Enquanto a cidade perdida se protegia, Lit e Solos preparavam o seu melhor feitiço. As várias peças do conjunto de Minadion que eles possuíam e os diferentes andares da torre trabalharam juntos para dar à luz seu projeto mais ambicioso de todos os tempos. Ragnarok foi selado dentro do Dois Gumes, que por sua vez foi revestido com a versão Torre da Fúria, transformando as três armas em uma grande o suficiente para acomodar o motor principal. A espada gigantesca traçou linhas afiadas no ar, desenhando longas sequências de runas em sua passagem. A cada movimento, o círculo mágico conjurado por Ragnarok crescia em complexidade e poder. A boca, o campo de tiro e o coração ajudaram a conjurar o híbrido de conjunto de magias, enquanto as mãos, o salão dos espelhos e as armas armazenadas no arsenal amplificaram. Os olhos coletaram os dados sobre a arma híbrida na biblioteca e na oficina, e a fábrica usou as informações para alterar a lâmina de pedra. Runas foram adicionadas e descartadas a cada segundo. O padrão dos cristais mágicos gravados na lâmina mudou assim que uma posição capaz de amplificar melhor o fluxo de mana foi encontrada. As portas de exaustão na parte traseira do motor principal se abriram, liberando o excesso de energia mundial que nem mesmo a torre de Minadion conseguiu reunir. O motor dividiu a energia mundial em seus componentes elementais e os misturou com a força vital de seu mestre para gerar magia espiritual. O que restava era liberado para fora pelas portas de exaustão em explosões de potência bruta que lembravam 6 asas em chamas. Que porra é essa? Lit, Solos e os núcleos brancos pensaram em uníssono. O fenômeno era desconhecido para eles também, já que era a primeira vez que a magia da lâmina da torre extinção era tentada. As mãos coletavam energia extra do mundo, assim como todos os artefatos armazenados no arsenal. Os equipamentos não utilizados adicionaram seus núcleos de poder à magia, elevando-a acima de qualquer coisa que um mortal já havia feito antes. As placas de metal que formavam a lâmina do híbrido Ragnarok se abriram, criando um circuito. Energia elementar pura fluiu de cada um dos 7 cristais gravados em sua superfície para os outros e através da lâmina em um loop. Espere um segundo, Lit pensou. Eu entendo que as pseudo-asas são geradas pelo excesso de energia elemental, mas e a magia espiritual? Isso não é um elemento também? Por que não há uma 7ª asa? O arsenal não era algo nascido da fusão entre Lit e Solos, era parte dos projetos originais e assim eram as mãos. Todos os artefatos carregavam uma centelha da força vital de seu dono por meio da impressão que era amplificada ao conjurar um feitiço de lâmina. Ripa Minadion foi a primeira governante das chamas e foi com ela que outros mestres de forja aprenderam como sintonizar um artefato com seu dono, permitindo que feitiços de lâmina fossem aprendidos depois que Valeron, o primeiro, os inventou. Ela tinha que estar ciente do problema que estava fadado a surgir no momento em que o motor principal fosse usado para conjurar uma magia de lâmina. Mesmo em sua forma incompleta, a torre estava imbuída de mais poder do que o motor poderia suportar, incluindo magia espiritual. Mas não havia nenhum traço de brilho esmeralda ou qualquer maneira de descartar com segurança o 7º elemento da magia. Pelo menos até Lit e Solos levantarem a lâmina híbrida e perceberem que as mãos que a empunhavam tinham ficado verde claras.
Conforme o feitiço da lâmina da torre crescia em poder, os 7 cristais elementais liberavam pulsos rítmicos de energia. Eles batiam em uníssono como 7 corações vivos, 6 deles despejando excesso de energia nas asas, enquanto a magia espiritual percorria o corpo físico do motor, aumentando sua durabilidade e fluxo de mana. A cada pulso, a onda espiritual inundava cada pedaço do motor até que suas pedras cinzentas se transformassem em esmeraldas brilhantes. Não há 7ª asa porque seria inútil. Solos respondeu. Magia espiritual é o elemento da vida. Você não pode ter muito, assim como não pode ser muito saudável ou ter muita força vital. Pense nisso. É o mesmo que aconteceu quando a armadura Saifel de Silpa sincronizou com as 6 grandes academias em sua forma de cavaleira. Ela se tornou a Cavaleira Esmeralda porque era o único elemento que a rainha podia canalizar sem limite ou risco para sua segurança. Mamãe sabia. Ela ajudou a construir as academias e usou esse conhecimento para sua torre. Ela a projetou para que, ao lançar um feitiço de lâmina de torre, o excesso de magia espiritual nutrisse a torre e aumentasse ainda mais suas capacidades. Olhe as leituras de saída de energia. O poder de extinção continuou crescendo a cada segundo que Asgantyr passava escondido no subsolo. O motor explorou mais o geyser de mana até atingir os limites de sua forma esmeralda. As 6 chamas de exaustão se estabilizaram em asas completas e, exceto pela falta de olhos extras, o motor agora olhava para os 3 núcleos brancos que observavam o fenômeno como um balor de pele esmeralda. Espere um segundo. Lee ponderou. Isso não significa que sua mãe estava perto de evoluir, assim como Vastor. De alguma forma, Minadion deve ter descoberto a verdade por trás do fracasso de Tiranos e Balors. Eles se esforçaram para alcançar o 7º olho quando não tinham necessidade dele, desperdiçando seu tempo e potencial. Humanos evoluídos precisam de 6 olhos para lidar com os elementos naturais e usar seu corpo como um receptáculo para a magia espiritual. Por minha mãe. Solos disse, e dessa vez foi tanto uma exclamação quanto um elogio ao gênio de Minadion. Você está certo. Pense nisso. Isso explica por que Glemos se casou como uma mulher humana para dar à luz Moronk. Ele precisava de uma lousa limpa para guiar a evolução do tirano na direção certa e as escamas esmeraldas e asas de energia de Morok são prova disso. Uma é um substituto improvisado para o 7º olho, enquanto a outra é idêntica às asas do motor. Devemos contar isso a ele. Lee perguntou. Além disso, Hila e Garrick podem se beneficiar disso. Vastor também deve saber, mas não podemos totalmente. Segure esse pensamento. Argantyr está saindo. Soros interrompeu Lee e forçou o foco deles para o passo final do feitiço de lâmina da torre. Argantyr emergiu de seu abrigo com suas reservas de energia parcialmente restauradas e um feitiço espiritual da torre em cada mão. Capítulo 3060 Equipamento Superior, Parte 2 O Namiko deve ter recuperado ainda mais energia do que eu, então preciso terminar isso rápido. O Senhor Elemental pensou. Vou colocar cada gota de energia que me resta em... Que porra é essa? Quando Argantyr emergiu de sua fortaleza improvisada, ele descobriu que era na verdade sua prisão. Entre tempestade crepuscular e a barreira, Argantyr havia se cegado e não percebeu nada até que fosse tarde demais. O motor já estava esmeralda e suas 6 asas queimavam como pequenos sóis. O Senhor Elemental lançou seus feitiços espiritual da torre, sol colapsado e terra despedaçada. O primeiro era o equivalente espiritual de uma magia de gravidade de nível 5 que travaria o inimigo no lugar e distorceria o espaço para impedi-lo de escapar com magia dimensional. A única diferença com a magia gravidade era que sol colapsado podia ser lançada por um mago não dimensional graças à habilidade da magia espiritual de combinar todos os elementos sem a necessidade de uma consciência dimensional aguçada. Este último era um feitiço hepta-elemental destrutivo capaz de perturbar o equilíbrio elemental de seu alvo, virando seu próprio núcleo de mana contra ele. Combinado com sol colapsado, era para ser um feitiço anti-guardião. Baseado no conhecimento da época da criação de Asgantyr, é claro.
Extinção, em vez disso, era uma magia derivada de uma verdadeira magia anti-guardião, aniquilação de Silverwing. Após colocar em prática as teorias de Irial, Lit e Solos combinaram o resultado final com suas respectivas feitiços de lâmina, ruína e a ira de Minadion. Eles não precisaram de um golpe poderoso ou cortar o ar para liberar extinção. Foi apenas um leve movimento dos pulsos, como se estivessem realizando uma estocada rápida. A ponta da lâmina emitiu uma faísca branca que rapidamente cresceu em tamanho até engolir Argantir da cabeça aos pés. Seus dois feitiços espirituais colidiram contra a extinção por um momento antes de serem dominados até o esquecimento. A onda rugindo de energia branca devastou tudo em seu rastro, rasgando o Senhor Elemental como papel molhado. Seu corpo de pedra desmoronou primeiro, os encantamentos que lhe deram forma queimaram na tentativa de manter Argantir unido. O cronista da árvore do mundo encarregado de seguir a cidade perdida ao redor olhou para os eventos com ostentação e admiração. Do outro lado do oceano, os Yggdrasil se alegraram. Ele quase podia sentir e saborear o poder do motor através do corpo de seu servo. Aquela torre deve pertencer a mim. Com ela e meu conhecimento, somente um guardião em seu território será capaz de me parar. A árvore do mundo pensou, mas a imagem de Tezuka continuou piscando em um canto de sua mente. Enquanto isso, o Lorde Elemental encolheu sua forma para se tornar mais denso e resistir ao ataque, mas sem sucesso. As camadas defensivas foram retiradas com facilidade embaraçosa até que apenas seu recipiente vital foi deixado. O núcleo da cidade perdida era uma massa esférica de cristal branco do tamanho de um carro. Estava envolto em um cubo Davros, cuja superfície inteira estava gravada com runas de poder. Filho da puta! Argantir chegou enquanto a potência de extinção diminuía para poder continuar o ataque sem correr o risco de danificar seus pseudonúcleos. O Davros do cubo de contenção rachou e se auto-reparou em um ritmo controlado pelo motor. A cada ciclo, a durabilidade do metal diminuía e a intensidade do feitiço da lâmina da torre diminuía. A extinção descascou as camadas protetoras que cercavam os pseudonúcleos, uma de cada vez, como uma cebola. Quando a primeira rachadura no cristal branco apareceu, os encantamentos de Argantir sacrificaram seu hospedeiro para ganhar um aumento temporário de poder que Lit e Solos imediatamente igualaram. Ele perdeu seu núcleo de mana. O hospedeiro deve ter ido embora. Solos compartilhou com Lit as últimas leituras dos olhos. Além disso, o Davros é pouco mais forte que Orichalcum agora, então é hora do empurrão final. Lit concentrou extinção como um bisturi, atacando apenas áreas não vitais do cristal e abrindo várias fissuras rasas, porém amplas, em sua superfície. Pare com isso. O que eu fiz para te levar ao ponto de sacrificar sua vida para tirar a minha? Argantir disse em desespero, sentindo sua integridade estrutural se aproximando do ponto de ruptura. Como se fosse isso o ponto de exclamação, o anão da cidade perdida zombou enquanto seu ataque desaparecia. A energia do mundo inundou o cristal fraturado e o Davros que o envolvia, reparando o dano em uma velocidade visível a olho nu. Para fazer isso, no entanto, o Senhor Elemental teve que consumir o que restava de suas reservas de energia e esgotar tudo o que ele absorveu. No momento em que um núcleo de Argantir foi estabilizado e estava mais fraco, o motor principal oscilou dentro de uma série de espaços selados concêntricos. Cortado de sua fonte de nutrição e da matriz direito divino, a força de Argantir despencou para o fundo do poço. O que é isso? O que você fez comigo? Sem elo com seu mestre ignorante, a formação mágica desmoronou. A assinatura energética do Senhor Elemental desapareceu dos geysers de mana infectados, que lentamente purgaram a essência contaminada que ele havia deixado. Ordem e caos, irmãozinho. Estou feliz que nunca tentamos essa coisa comigo. Sinmara disse enquanto pousava perto de Lit junto com Surtrehetia. Sinceramente duvido que eu teria sobrevivido. Pelo menos sem meu equipamento. Isso foi incrível. Rete abraçou o motor. Vocês derrotaram uma cidade perdida sozinhos. Claro, ela era fraca, nós a suavizamos para vocês, e era uma armadilha, mas ainda assim é um feito impressionante.
Quando você coloca dessa forma, não parece. Solo suspirou e tirou os olhos para aliviar seu cérebro latejante. De qualquer forma, sou eu ou o motor principal guarda o segredo da evolução humana. Sustra apontou para a esmeralda desbotada do corpo e as chamas minguantes das asas. Por que você não compartilhou nada conosco, Ripa? Poderíamos ter ajudado você. Acho que é minha culpa. Solos abaixou o olhar e por sua vez o do motor em constrangimento. Provavelmente era tudo parte do meu legado, como a fúria. Mamãe estava esperando por algo ou talvez ela ainda estivesse esquecendo alguns detalhes antes de passar para mim. Ela não deve ter lhe contado nada para não espalhar o que deveria ser o legado da linhagem da casa de Menadion. Infelizmente, faz sentido. Sinmara assentiu. Se toda a raça humana tivesse evoluído, Elpin não teria ganho nenhuma vantagem com a pesquisa de Ripa. Ela teria sido apenas uma entre muitas. Além disso, aposto que Ripa nunca encontrou uma solução completa. Sustra apontou. Caso contrário, ela teria tentado em si mesma primeiro por segurança, depois compartilhado com Elpin e, por último, aplicado no motor principal. O colosso de pedra voltou a ser feito de pedra cinza, não parecendo diferente de um golem gigante. Toda essa conversa fiada pode esperar. Rita estalou os dedos na cara de todos para chamar a atenção. Primeiro o mais importante. O que vamos fazer com isso? Chame os conselhos e faça com que eles selem Argantir aqui. Lita assinou para o Geysermana. Isso ajudará os grupos de colonização, aliviará o fardo dos sobreviventes de Giera e melhorará as relações entre os dois continentes. Afinal, 3 heróis de Garl acabaram de derrotar um antigo horror de Giera com a bondade de seus corações. Você quer que levemos todo o crédito por isso? Perguntou Retia. Nós certamente não queremos explicar o motor. Lit deu de ombros. Continua no próximo vídeo.